que fizeram. Queria cumprimentar os seus professores, Sebastião Freire de Sousa e Sebastião Feio, e dizer que não se zanguem comigo, com o que eu vou dizer algumas coisas. E a apresentação que eu vou tentar fazer, ao contrário do seu professor, eu sou monárquico, mas enfim, é uma questão de regime, não é uma questão política ou partidária, portanto, deixemos para outras alturas. Aqui o que me encomendaram, vamos ver se eu consigo dizer alguma coisa útil, que é a questão. Os meus slides passam. Só o seu professor é que tem direito aos slides. É porque é mais fácil para a assistência seguir uma projeção dos vários temas que aqui vou tratar, porque senão torna-se muito árido, sobretudo depois de jantar, e assim fica mais qualquer coisa na mente das pessoas. Enquanto há este fé diver, eu queria, esperando que não o deitem fora, mas se quiserem podem deitar, o último livro que publiquei, e aliás fica aqui para a associação também os exemplares do meu último livro. Se não tiver muita paciência, a minha mulher, quando ela está com insónias, eu digo: lê o meu livro, ela adormece logo. Ora bem, portanto, aquilo que eu vou tentar falar é um bocadinho diferente do seu professor, e é, no fundo, um pouco da história da União Europeia, porque há uma questão, já desde os tempos em que eu andava com o professor Hernani Lopes, nos irritava muito. É que não é explicado às pessoas concretamente de onde é que isto veio tudo. E as histórias normalmente são mal contadas. E até só podemos interessar os portugueses de vários níveis se começarmos a explicar quais são as correntes de opinião que existem na Europa. Porque nós aqui somos em Portugal enxertados por uma única corrente que nem sequer é maioritariamente fundadora, que é a corrente federalista. E portanto, isso é muito útil, porque depois informa tudo aquilo que o Sr. Professor há bocado falava, e algumas coisas que eu vou falar assim. Assim, nós começamos a nossa caminhada não no pós-25 de Abril. Isto é muito maçador dizer, hoje em dia não é politicamente correto, mas eu também não me contrataram para ser politicamente correto. Começou em 18 de maio de 62, com uma carta dirigida pelo governo português ao Sr. Cruz de Murville, então Presidente das Comunidades, em que se pedia a abertura de conversações para chegar a um entendimento possível com a então CE. Essas conversações ficaram marcadas para o dia 15 de fevereiro de 63, sucede que em janeiro de 63 o General de Gaulle vetou o alargamento por causa da Inglaterra e, portanto, todo o nosso processo, o processo inglês, o processo dinamarquês e o processo dos nossos companheiros da EFTA e mais alguns países ficou prejudicado exatamente pelo veto do General de Gaulle sobre o alargamento, como digo, por causa da Inglaterra. Ao contrário do que se diz, a nossa candidatura foi muito bem recebida nas capitais europeias. E, portanto, no livro está tudo explicado em detalhe, por documentos oficiais, porque opiniões levam às 90 e cada um tem as que tem. Aquilo que eu me tenho preocupado é em historiar e inventariar à base de documentos oficiais e não de conversas de fé, aquilo que realmente se passou. Em 1970, já com o Presidente Georges Pompidou, há uma mudança de estratégia da França em relação à Inglaterra. E é ele próprio que pede à Comissão Europeia para abrir negociações não só com os países que em 1962 tinham pedido a abertura de negociações, como também muda o seu posicionamento face à Inglaterra.
O resultado para Portugal foi que se fez um acordo comercial, o Acordo Comercial de 72, que teve depois uma importância fundamental na sequência das decisões que foram tomadas posteriormente. Leva a que, ao abrigo da cláusula evolutiva, isto é, a cláusula essa que dizia que as relações entre a Comunidade Económica Europeia e Portugal irão evoluir à medida dos interesses comuns, percebermos que em 1976, ao abrigo dessa cláusula, nós pudemos, não só antes disso, beneficiar de fundos comunitários, não sendo membro da comunidade, como iniciar, digamos, a abertura de negociações que duraram de 77 a 85. E depois, finalmente, aquilo que todos nós sabemos, em que em 86 fizemos, aliás, aderimos, segundo o pedido de adesão que foi feito em 28 de março de 1977 pelo governo do Dr. Mário Soares. Que, aliás, é engraçado dizer isto. O Dr. Mário Soares estava praticamente isolado dentro do próprio Partido Socialista. Aliás, é engraçado que nem todos os partidos teriam uma adesão à Comunidade Económica Europeia. Mesmo o nosso Presidente da República. Eu hoje não vos trago aqui os recortes da imprensa da altura, porque não tínhamos tempo e dava uma grande conversa. E, inclusivamente, o Presidente da CIP e outros altos responsáveis tinham grandes dúvidas se essa seria a oposição correta para Portugal. Não interessa, as coisas são como são, mas a opção foi tomada e deve-se, sobretudo, à teimosia ou à visão, conforme o ponto de visão que queiram adotar, do Dr. Mário Soares, que praticamente nos empurrou, digamos assim, nessa altura, para a opção europeia. Mas logo, no início, quando se fala em Comunidade Económica Europeia e se fala em União Europeia, há duas coisas que é preciso perceber. Que visão tinham os pais fundadores sobre estas matérias? Desde logo, o homem, o precursor, claro que em Portugal, por razões políticas, é apontado Jean Monnet foi um dos centésimos dos avos dos homens da União, da Comunidade Económica. O grande teorizador sobre essa matéria moderno, não estou a falar dos tempos de Carlos Magno e por aí fora, foi um homem chamado Henri Saint-Briand, depois deu-lhe o seu nome, ligado ao Pacto de Paz, de legalização da guerra, melhor dizendo, Brian Kellogg, foi secretário-geral da Sociedade das Nações e que é ele o autor teórico das 4 liberdades, a liberdade de circulação de pessoas, bens, capitais e serviços, a autoria das expressões Comunidade Europeia e Mercado Comum. É ele que, pela primeira vez entre a guerra de 14-18 e a guerra de 39-45, alinha estas expressões em vários congressos, nomeadamente num congresso fundamental, que é o Congresso da Haia de 1948, que reuniu cerca de 800 personalidades do continente europeu, para falar sobre como é que nós iríamos entrar numa Europa de paz e não continuar com uma Europa de 10 mil anos de conflitos. É preciso termos a noção que estes 70 anos de paz que se vivem, paz, enfim, mas sem conflitos de alta intensidade na Europa, é uma bizarria histórica. Não há memória num período tão longo. Duas razões contribuem para isso: o Estado de Previdência, que depois evoluiu para o Estado Social, e também a União Europeia. Portanto, não, são os dois fatores fundamentais. Ora bem, a linha maioritária que se reúne em Haia e que saiu da Haia, digamos, vencedora entre comas, que não houve sequer votação sobre essa matéria, mas as tendências estão descritas, foram os intergovernamentalistas, onde alinhavam homens como Paul Van Zillen, Paul Henri Spaak, Konrad Adenauer, Alcide Gasperi, Charles de Gaulle, Claude Morville, Duncan Sandys, Winston Churchill. Winston Churchill que é citado como federalista. Sabem porquê? Porque só citam a primeira parte de uma frase que ele disse na Suíça, numa conferência. Ele disse:
os países europeus devem constituir os Estados Unidos da Europa. E é isto que toda a gente cita. Não citam lá o que é que ele disse a seguir. Mas o Reino Unido não entrará nessa comunidade porque não quer perder a soberania do seu Parlamento, nem das suas instituições. Portanto, ele advogava para os outros uns Estados Unidos da Europa, ou seja, uma União Federal, mas que, na verdade, ele não queria, porque não queria o Reino Unido nessa confederação, nessa federação de Estados. Do lado federalista, os mais conhecidos são Altiero Spinelli, Jean Monnet, Denis de Rougemont e Alexandre Marco. São os homens, os teorizadores do federalismo europeu. Como viram pelos números do anterior slide e deste, estamos a falar de mais ou menos 600 intergovernamentalistas da Europa das Nações, dos Estados soberanos, contra cerca de 200 homens e mulheres que diziam e advogavam que a Europa, os Estados, deviam evoluir para uma comunidade de Estados federados. Ora, estas questões não estão resolvidas e continua-se a assobiar para o lado, passo a vulgaridade da expressão, mas é verdade, e isso informa e afeta, direta e indiretamente, várias decisões que têm que ser tomadas no Concerto Europeu. Já fizeram, inclusivamente, essa indefinição com que o Reino Unido, toda a gente critica muito por ter saído, mas eles nunca enganaram ninguém, como já vamos ver à frente. O divórcio, o primeiro, anterior. O primeiro fator que há a resolver é o divórcio entre os decisores políticos e a opinião pública. Não sei por que razão, enquanto os pais fundadores se cansaram, digamos, de andar por todo lado a tentar explicar às populações o que é que era. Até havia, quando eu era miúdo, eu lembro perfeitamente que havia uns emblemas que se punham no carro que se é o Europa Unida. Não sei se alguém se lembra mais disso, mas desde muito cedo andaram a explicar às pessoas o que é que se pretendia com uma Europa Unida, que começou com os 6. Atualmente, ou os governantes acham-nos todos estúpidos, ou querem seguir os caminhos que eles próprios acham que é o melhor, mas estamos a falar de coisas muito graves. Porque a soberania dos Estados, a independência dos povos, não se muda e não se destrói de ânimo leve. Reparem, fala-se muito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham uma língua comum. E tinham em comum serem os imigrantes dos países europeus que se viram rejeitados ou não conseguiam sobreviver nos países europeus e que atravessaram o Atlântico à busca de melhor vida. Aqui não se passa nada disso. Aqui passa-se numa Europa velhinha de mais de 1000 anos, diversas nações, diversos povos, diversas culturas, diversas religiões ou fações da mesma religião, da matriz judaico-cristã, e diversas formas de estar na vida, ou seja, costumes. Mexer com isto é mexer num ninho de vespas. E o crescente mal-estar, que agora toda a comunicação social lê pouco e estuda pouco, diz que se passa no leste europeu. Se pensarem um pouco, eles vieram de uma ditadura soviética comunista, não se querem meter numa ditadura capitalista. Não querem alienar os seus poderes de decisão, sem mais, perante uma entidade terceira que está lá em Bruxelas em vários edifícios. Não querem. E isso foi muito claro na decisão do Tribunal Constitucional Polaco. Mas agora o Tribunal Constitucional Polaco decide uma coisa e são todos os bandidos. Ou seja, os juristas, por serem polacos, são os bandidos. Não, é porque estão a ir contra o mainstream da União Europeia neste momento, mainstream de burocratas, que estão numa linha de integração. É que há duas visões sobre isto. Uma é a preservação dos Estados como entidades soberanas e a outra é a integração dos Estados
submetidos a uma entidade terceira. Está aqui explicado à base, digamos, do que é que estamos a falar. Uma federação de Estados é passada como uma unidade central: política externa, política de defesa, justiça, assuntos internos, política de segurança, integração económica, política financeira, cambial e orçamental, e é caracterizada por um sistema de votação por maioria. Ou seja, a minoria que não estiver de acordo é atropelada por outros que querem. Por outro lado, isto aqui a fazer de sinal é muito mais engraçado. Muito obrigado. Por outro lado, a União Intergovernamental mantém as liberdades, as 4 liberdades fundamentais, delega na Comissão Europeia e nas entidades europeias partes da sua política, nomeadamente económica e comercial e agrícola, mas mantém aquilo que é o chamado coração da soberania, como chamava o Francisco Lucas Pires, que é o coração da soberania, é exatamente aqueles fatores que eu disse atrás, que é os fatores da política de defesa, política de segurança, política cambial, orçamental e financeira. Mantém a política externa na sua esfera de influência e essas definições não saem dos Estados soberanos, não são transferíveis. O sistema de votação que caracteriza este tipo de organização é da unanimidade, que, por exemplo, a NATO e a EFTA tinham no seu seio. Ora bem, chegados aqui, é uma questão de escolha. Isto é uma questão de escolha política. É uma questão de escolha estratégica. O que é que queremos? Dentro destas duas grandes balizas, a pluralista e a federalista, temos que ver qual é que melhor nos identificamos. Qual é a mais democrática? Qual é que serve melhor os interesses de cada nação, de cada povo? A pluralista, a Europa das pátrias, das nações, a Europa da cooperação intergovernamental, portanto, como já vimos, o que é que transferia e o que é que não transferia. Muito próxima está a teoria funcionalista, que diz que as relações técnicas e económicas levarão os Estados a cooperar, não é integrar-se, nem é aprofundar-se, é cooperar mais estreitamente entre si. E por outro lado, já caminhando em direção à linha federalista, temos a linha onde se inseria Jean Monnet, que é a linha neofuncionalista, ou seja, que o enunciado é: a dimensão meramente técnica e económica é redutora ou insuficiente. A Constituição Europeia existe uma dimensão política. Atenção que ele vem do plano quarto, quando ainda era presidente e foi o primeiro presidente da Comunidade Económica do Carvão e do Aço, e evolui para a linha neofuncionalista porque ele percebeu que estava a mexer com o imaginário dos povos da Europa, nomeadamente dos países do centro da Europa, e que isso era um caminho que poderia levar à morte do bebê antes dele crescer, antes de ser jovem ou ser adulto. E, portanto, ele recuou nessa matéria. Por outro lado, a linha do outro extremo é a federalista, como já vimos. Bom, lá está Winston Churchill. O Reino Unido, desde o início, que disse muito claramente: meus caros amigos, nós estamos disponíveis para uma união de Estados soberanos voluntária, onde partilhamos alguns fatores, mas os fatores do coração da soberania permanecem na nossa esfera de decisão. Ponto final. E eles, durante anos, suportaram as investidas, por um lado da França, por outro lado da Alemanha, sobre a maior integração. É porque, ainda por cima, os atores políticos que falam nisto mentem. Ou, aliás, não mentem, omitem. Porque quando falam de integração e aprofundamento, estão a falar de federalismo. O que é, não querem pronunciar a palavra. E ao não pronunciarem a palavra, é como o professor Adriano Moreira diz, façam uma construção furtiva. E, portanto, a construção furtiva leva a que mais tarde ou mais cedo, quando as pessoas percebem o logro, começam a revoltar-se contra esse logro. Não só porque não foram informadas, ou porque não estão pura e simplesmente de acordo com ele. O primeiro sinal foi dado
por Winston Churchill, portanto, e o segundo foi dado pela Inglaterra quando forma a EFTA. A EFTA de que Portugal foi membro fundador. O anterior, por favor, o anterior. Isso. Obrigado. O segundo sinal que eles deram muito claro foi quando foi... Porque tudo correu bem até o Tratado de Maastricht. E toda a gente se queria juntar à CEE. Todos os países europeus se queriam juntar à CEE. Porque era uma união voluntária, não implicava a transferência de soberania, do coração das soberanias, toda a gente se queria entrar para lá. Até que em Maastricht são introduzidos os 3 pilares, digamos, que é o pilar da defesa, o pilar da justiça e dos assuntos internos. E aí as coisas começaram a descambar. Logo aí, o Reino Unido impôs reservas a este tratado. Aliás, nessa altura, 15, os 14 praticamente introduziram reservas aos tratados, exceto um país, o país dos bons alunos, lembram-se? Quem é? Bom, terceiro sinal, reação de Margaret Thatcher à crise do orçamento comunitário, em que ela disse o quê? Nós estamos a pagar mundos e fundos para a comunidade e recebemos pouco em troca. Não estamos para aí virados. E exigiu a redução da contribuição do Reino Unido, a diminuição drástica do Reino Unido para o orçamento comunitário. O quarto sinal, finalmente, só não via quem não queria. Foi o Brexit. David Cameron faz uma jogada que alguns políticos gostam muito de fazer, que é arriscam, e tramou-se, porque ele era federalista. É que é engraçado, como a Theresa May, era da linha federalista. E ele organiza o referendo pensando que ia ter o povo britânico todo do lado dele e que o povo britânico votaria maciçamente a permanência no Reino Unido. Claro, como o resultado não foi aquele que alguns esperavam, foi logo quem é que votou a favor do Brexit. Os atrasados mentais, os coxos, os ceguinhos, que é o que convém. Exatamente. E portanto, isso foi uma verdade vendida que convém muito àqueles que não gostam do que o Reino Unido queira ter chamado novamente a si, ao seu Parlamento, queira ter chamado a si a decisão dos seus próprios destinos. Agora, dizem uns bem, outros mal, o problema é este. Eles, quando fazem um referendo, não é como em Portugal. Repete-se o referendo até dar o resultado que os que estão no poder querem. Eles, quando fazem um referendo e consultam as pessoas, é sagrado. E, portanto, eu assisti durante 2 ou 3 anos, divertidíssimo, às discussões. Não, eles não vão nada sair. Eles vão fazer outro referendo. Eles não são portugueses, não são latinos. São anglo-saxónicos. Têm uma cultura democrática de onde emergem todas as democracias ocidentais. Portanto, era mais que improvável que isso viesse a acontecer como aconteceu. O aliado preferencial da Inglaterra sempre foi por razões históricas e relações estratégicas dos Estados Unidos da América. E o seu bloco preferencial é Commonwealth, que representa qualquer coisa como 1,2 bilhões de pessoas. O mercado da libra esterlina é 1,2 bilhões de pessoas. Não é propriamente ali 10 milhões de... como nós. Bom, problema dos mecanismos de decisão. Isto anda tudo uma grande confusão. Porque há os poderes formais, que estão descritos nos tratados, mas aos poderes formais têm-se vindo a substituir paulatinamente os chamados poderes informais que não estão em tratado nenhum. Nomeadamente, os poderes que têm sido exercidos de uma forma direta, muitas vezes já não disfarçada, nomeadamente pelos governos da França, da Alemanha e as atitudes do BCE, que inclusive levaram a chanceler Angela Merkel, a certa altura, a ter-se aborrecido um bocadinho com o Dr. Mário Draghi. Mas a coisa lá passou. Também não foi falado que o Tribunal Constitucional Alemão esteve quase a arrebentar com aquilo que se chama hoje a bazuca. Esteve por um triz. Não sei que pressões foram exercidas sobre o Tribunal Constitucional Alemão,
sei que eles proferiram um acórdão em que deixam as coisas... Enfim, ok, vocês podem ir por aí, mas não se metam em mais aventuras, é traduzindo o acórdão que eles fizeram. Portanto, temos o problema da governança, não está resolvido. Éramos 15, passámos a 27, e logo ali o professor Anélio Lopes diz o seguinte, e cito de memória: isto vai se tornar ingovernável. Vai se tornar ingovernável. E tornou-se ingovernável. Porque há 3 blocos fundamentais na Europa em termos civilizacionais: os eslavos, os germânicos e anglo-saxónicos e os latinos. Têm poucos pontos de contacto. Em termos de costumes, em termos de personalidade, em termos de método de trabalho e em termos de organização de sociedade. Têm pouco a ver uns com os outros. O germânico foi sempre uma barreira face aos eslavos. E nós, neste momento, metemos os eslavos. E depois queremos impor aos eslavos aquilo que nós achamos que é bom para nós. Já lhes perguntaram a eles se era bom para eles? Não lhes perguntaram. E então ficam muito surpreendidos com a opinião pública. Quer dizer, não usem a opinião pública só quando convém para aquilo que nós pensamos. A opinião pública, muitas vezes, pensa ao contrário do que nós pensamos. E não quer dizer que pense mal. A opinião pública da Polónia e da Hungria, e é por isso é que está aqui o futuro com uma interrogação, disseram: acabou. Mais transferências de soberania para a União Europeia, nem pensar. E agora está tudo muito chocado. E até querem impor sanções e não sei o quê. Felizmente os polacos têm uma longa história de serem ocupados por todos e mais alguns, de serem retalhados, inclusive entre a Alemanha e a Rússia no início da Segunda Guerra Mundial. E têm uma longa história diplomática e estão a conseguir tentar moderar os espíritos dos burocratas de Bruxelas. Quando não, se nisso não fosse feito, teríamos provavelmente um Polénix. Teríamos, porque estamos a falar da Polónia, estamos a falar de 78 milhões de habitantes. É o 4º ou 3º país maior da Europa. O 3º, Salvador. O 3º maior país da Europa. Não é brincadeira nenhuma. A questão da Ucrânia. A União Europeia quer se meter à viva força numa coisa que não lhe diz respeito, que é a defesa. Isso é a NATO, que foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial, entre nós e os Estados Unidos, entre os europeus e os Estados Unidos, para a defesa comum, face a uma ameaça que, entretanto, existia soviética. Só que, entretanto, existem novas ameaças, que não vou agora... E que a NATO continua. E continua cada vez mais forte. Bom, e a União Europeia, que funcionou como ignição de revoltas internas perante um governo eleito, do qual eu sou insuspeito de apoiar porque é um governo comunista, como devem calcular, não tem ar comunista, nem ar nem paciência, e portanto, o que é fato era que tinha sido eleito, os ucranianos tinham-no eleito, e a União Europeia financiou, digamos, a subversão e o poder caiu na rua. Com a agravante de que desde a Catarina a Grande a Ucrânia é russa. Porque a Rússia sempre quis o acesso a mares quentes. Ora, os mares lá de cima são tudo menos quentes. E eles precisam, porque não andam a brincar, precisam de acesso a mares quentes por causa das suas esquadras, que no inverno estão paradas, as lá de cima do Báltico, as cá de baixo podem funcionar. Em termos geoestratégicos e geopolíticos, a Rússia não brinca em serviço, já não brinca em serviço desde os czares. Podemos não gostar do que eles fazem, mas eles defendem os interesses deles, peço desculpa. Nós é que às vezes... Bom, e portanto, a Crimeia era uma situação que foi... A Ucrânia, aliás, a Ucrânia ganhou uma autodeterminação, digamos, excessiva para os tempos que corriam, porque um dia o Sr. Khrushchev, à saída de um almoço, que era ucraniano já agora, saída de um almoço, bem disposto, deu
uma maior autonomia, digamos, e prometeu uma maior autonomia à Ucrânia e pôs depois no papel. E foi consequente com a sua boa disposição pós-repasto. Isso depois teve consequências, porque, na verdade, a Ucrânia existiu com uma soberania sempre limitada, nunca de capacidade plena, entre 1901 e 1939, e depois acabou outra vez. Mas foi um período de interrupção. Foi o tal período de interrupção. Período esse que não se volta a repetir, porque os russos nunca vão permitir que isso se repita. Nunca se vão. Não sei se lembram quando a União Europeia pensou armar-se aos cucos, falando em português, que fomos sobrevoados até aqui por várias esquadras de aviões militares soviéticos que não sequer respondiam à nossa força aérea, às comunicações de interseção, nem da NATO, nada. Passaram, marcaram presença, como quem diz, não se metam connosco. Nós não vos chateamos, mas não se venham meter connosco. É bom não esquecer que, ao contrário do que foi aqui ventilado no nosso canto à beira-mar plantado, a Rússia pode não ser uma potência das primeiras a nível económico, mas é uma potência militar muito forte. É a segunda potência militar, não sei, neste momento, nos últimos estudos da NATO, creio que a China, neste momento, já ultrapassou. Mas estamos a falar de uma potência nuclear e que continua a ser a segunda força militar. E a maior da Europa, isso é quando estava, em termos militares. Não brincam em serviço. Portanto, nós cometemos um erro, europeus, é que com a queda do muro de Berlim, esquecemos que a Rússia já não era comunista. E em vez de tentarmos permanentemente uma aproximação com eles, chamando-os para o nosso lado, formando aquilo que eu chamo o eixo Vladivostok-Los Angeles, para fazer face à ameaça real, sim, que é a China e alguns outros países asiáticos, entretivemos a brincar. Entretivemos? Não. Nós não. Aqui não. Alguns senhores em Bruxelas, pagos com os nossos impostos, entretiveram-se a imaginar coisas que conseguiam ir até à fronteira da Rússia sem que esta reagisse, que conseguiriam submeter a Rússia porque tinha deixado de ser importante. Portanto, ou seja, ignorância e incompetência pura, porque eu não gosto de dizer as meias palavras. E estamos confrontados com um problema. Porque ainda por cima os russos não vivem bem com o sistema democrático que nós vivemos. Nós vivemos bem com o sistema democrático, eles não vivem. Eles vivem bem com o czarismo, vivem bem com o comunismo e vivem bem com o pequenismo. Eles precisam de saber quem manda. O povo russo é assim. E é o único povo da Terra que, quando se refere à sua pátria, diz a mãe Rússia. Pensem só um bocadinho do que é que quer dizer estas duas palavras. Uma pessoa dizer do seu próprio país, chamar-lhe mãe. Nós não entendemos. Bom, estes erros, se não forem bem tratados, podem nos causar problemas graves. E um terceiro, um dos outros fatores que é preciso resolver, euro. Eu não me atrevo sequer a discutir com as pessoas que aqui estão. Agora, há uma coisa que vem nos manuais e a gente ensina no primeiro ano. Uma economia fraca com uma moeda forte leva ao empobrecimento. Por outro lado, uma economia forte com uma moeda fraca, obviamente, que leva ao enriquecimento. Por uma simples razão. É porque as suas trocas com o exterior tornam-se mais fáceis de um lado, mais difíceis do outro, e os fatores de produção têm consequências que os seus professores explicarão isso muito melhor. Reparem que há bocado o seu professor falou numa coisa que é muito clara, mas ninguém quer falar disso. Que é, nós há 20 anos que não crescemos. Há 20 anos o que é que aconteceu? Entramos para o euro. As coisas são como são. Os números são como são. É evidente que há aqui uma coisa que também, que eu tive uma discussão uma vez com o professor Ana Lopes sobre essa matéria, em que me atrevi, pensando que ia levar um puxão de orelhas valente,
em que ele disse, Sr. Professor, na minha opinião, isto não é uma questão só de governos. Isto é uma questão do dito tecido empresarial português. 95% desse tecido empresarial são negociantes, 5% são empresários. Ou seja, 5% sabe o que é uma estratégia empresarial, sabe o que são mercados, sabe o que são preços, sabe o que são alvos a conquistar, tem uma estratégia, tem objetivos definidos, tem as táticas adequadas para fazer face e conquistar mercados. Problema, os outros, e o fator humano é um fator diferenciador, mas não é para dizer em conferências, é mesmo um fator diferenciador. Porque duas empresas que produzam o mesmo produto, uma pode ter sucesso, a outra não, e o que faz a diferença são as pessoas. Isto é dito nos meios empresariais e nos fóruns empresariais, mas depois regressam às empresas e esquecem. E a resposta que o professor Lopes me deu, eu pensei que ia levar, e ele diz-me assim, és um otimista. E eu disse, como, professor? És um otimista. Se nós tivéssemos 5% de empresários, quer dizer que tínhamos 30 mil empresários, a sério. Nós não temos mais do que 40 a 50 empresários a sério. Se tivéssemos 30 mil, éramos um país riquíssimo. Daí que as instituições e o empresariado português vive mais interessado em pendurar-se em bazucas e em orçamentos de Estado do que propriamente procurar os seus meios. Aqueles que procuram os seus meios exportam e trazem valor acrescentado para a balança de pagamentos portuguesa e para a balança comercial. A maioria, como dizia muito bem há bocado, está mais procurada, mais preocupada em vender no campo interno. E como não vende, não sabe porque é que não vende. A culpa é das equipas de vendas e despesa das equipas comerciais. É engraçado. Mas contrata financeiros. Bom, podíamos estar aqui o resto da noite a falar sobre isto e não vos amassar. Quanto aos fundos estruturais e aos fundos de coesão, não vamos falar sobre isso, não há tempo. Cá está a evolução de Roma e ato único até Maastricht, portanto, a evolução dos fatores que passaram a ser tratados e as complicações que hoje assistimos e as discussões surdas, boa parte, aqui não se discute nada sobre essa matéria, é entre isto e isto. E há uma crescente contestação a este fator, a estes fatores. E ou a Europa resolve ou não resolve. Nós, por outro lado, como dizia o Sr. Professor, há bocado, nós temos 3 características fundamentais. Somos um povo extraordinariamente resiliente, isto é, a resistência às contrariedades. Temos uma imaginação fertilíssima, um poder criativo muito fértil, e temos uma versatilidade de aprendizagem, de comportamento fora do normal. Sei do que é que falo, porque trabalhei em multinacionais toda a minha vida. Não somos inferiores em coisa nenhuma, a nenhum povo, a nenhum. O que é que nós não temos? Organização e planeamento. E é onde nós falhamos. Fazemos estudos em barra. O Sr. Professor, o Sr. Reitor, lá na sua universidade, estudos, os problemas são todos identificados. Não é uma questão de identificação dos problemas. A questão é da organização e planeamento que, finalmente, tivemos um homem que nos deu uma lição. Para alguns engoliram em seco, um militar, o vice-almirante Gouveia e Melo, que pôs aquilo que nós todos andamos a tentar perceber como é, que há 2 organizações que percebem de organização e planeamento e de estratégia. Uma é a Igreja Católica, outra são os militares. E nós, nas empresas, andamos sempre a tentar perceber como é que eles fazem, mas depois não queremos assumir o que eles fazem. Porque há algumas coisas que eles fazem que nós achamos que não podemos fazer. Bom, e portanto, se não fosse o Almirante Gouveia e Melo, provavelmente estaríamos em 40% da população vacinada. É muito claro. O que é que nós temos que fazer? Temos que começar a rejeitar a alienação de fatores de soberania e tentar diversificar dependências. Um país pequeno, como o nosso, ou médio em termos europeus, para ser mais correto, só pode sobreviver no sistema internacional se depender de várias fontes. Não depender de uma apenas. Porque aí estamos a receber ordens.
Se dependemos apenas de um bloco, estamos a receber ordens desse bloco. Perdemos a nossa capacidade de inovação, perdemos a nossa capacidade de escolha. Nós até temos... O anterior... Portanto, é o chamado, o triângulo que fala o professor Hernani Lopes. Falava? O professor Hernani Lopes, e ainda fala o professor Adriano Moreira. E eu, modestamente, falava em surdina, e sobretudo quando eles estavam presentes, nem falava sobre o assunto. Que é o triângulo Europa-África-Brasil. É-nos vital estar na Europa, na União Europeia. Não podemos abandonar a União Europeia. Serem os tontos que dizem temos que abandonar a União Europeia. Não. O que nós temos é que diminuir o peso excessivo que a União Europeia tem sobre nós. E readquirir alguns dos fatores de decisão, nomeadamente em termos de política externa e de política internacional. O explorar a nossa ligação preferencial à África, podíamos estar aqui o resto da tarde da noite a falar, com ligações ao Brasil, tudo isto apadrinhado pelos Estados Unidos, que já, em várias reuniões, puseram essa hipótese de nos ajudar nesta diversificação de dependências. Mais a mais agora com a formação do bloco com o Reino Unido. Temos 3 milhões de quilómetros quadrados de mar, a caminho dos 4 milhões. Temos 8 barcos, 8 navios de marinha de guerra, para vigiar. Fico-me por aqui, podemos falar nisso só a seguir. O nosso vizinho direto marítimo é os Estados Unidos, está mesmo aqui em frente. Olhamos para o mar. Se tivéssemos uns olhos de lince, poderia eventualmente vermos Nova Iorque. O Lago Atlântico Norte, que é o livro que eu estou a fazer agora, é o maior bloco mundial em todos os parâmetros. Económico, militar, social, económico. É preciso ativar isso e nós podíamos ter um papel de articulação aí ou de inovação. A CPLP, criada pelo Brasil, quer dizer, foi criada por nós, professor Adriano Moreira, na Sociedade de Geografia, em 1962. Mas, na realidade, quando se passou à formalização, o Brasil entrou com 600 mil contos, nós entramos com 50 mil contos. Bom, e ficamos por aqui porque isto não dá. Em termos de... Eu vou já terminar. Em termos de economia, campo empresarial, técnico e científico, nós temos vários centros de competência. Uns deles estão pré-desativados, outros nem tanto. Era preciso melhorá-los. Portanto, nós temos que diversificar dependências. E não dá muito mais tempo. E temos que, de uma vez por todas, fazer uma coisa que há 47 anos não temos. Plano Estratégico Nacional. O Japão tem um plano estratégico que é meia folha A4. E é o país que é. Nós há 47 anos que andamos à procura de um plano estratégico. Responda a isto. O que é que somos? O que é que queremos ser? Para onde vamos e como é que vamos? Ninguém se entende. Só no plano de defesa temos 4. Não é possível. A União Europeia tem que contribuir para evitar o surgimento de novos conflitos militares generalizados. Já houve os de baixa intensidade provocados pela Alemanha com o reconhecimento unilateral da Croácia. É o segundo bloco mundial económico, industrial e comercial. E estou mesmo a terminar. E tem que resolver as relações com a Rússia, tem que resolver o problema do modelo de governança, tem que resolver o problema do euro, não está resolvido. Tem que os dirigentes políticos deixarem de ser arrogantes e começarem a tentar perceber o que é que as suas populações querem. Porque, como dizia hoje no almoço o almirante Gouveia Melo, a liderança implica conquista das vontades. Não é por imposição das vontades. E, portanto, sobretudo num tema tão profundo quanto este. Deixo isso para outra altura. E, portanto, não maço mais e peço desculpa do tempo que escolhi.